O nosso papo hoje, ele é sério, mas meu convidado, ele é um craque, ele é um especialista no assunto, médico oncologista do Einstein, professor da Santa Casa de São Paulo, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Dr. Fernando Maluf, que prazer receber o senhor. Obrigado por ter aceitado o convite. Márcio, é um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que nós temos a amizade há muito tempo, que você é uma pessoa importante para o Instituto Vencer o Câncer, você nos ajuda em ajudar as pessoas, além de ser um craque na área. Então, para mim, assim, não só como entrevista, mas de estar junto com você e estar podendo bater esse papo, para mim é muito especial. Obrigado. E Fernando, poxa, se eu voltar 30, 40 anos no tempo, um diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença final, né? Isso mudou muito hoje. Você sabe que é tão interessante, a gente vê muitos pacientes. Um pouquinho antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando sobre o horário de começar o consultório, que agora está sendo às 4 horas da manhã. Então a gente vê um número enorme de pacientes durante o dia, 60, 70, 80 pessoas. E é muito interessante que com tantas consultas de tantos pacientes, homens e mulheres oncológicos, a gente acaba vendo poucas pessoas com resultados ruins. A maioria das pessoas, elas estão curadas ou com doença controlada. Claro que sim, é uma doença grave, claro que é uma doença que pode levar a vida de alguém, mas a medicina que a gente faz hoje na área de oncologia, ela é completamente diferente da medicina do passado. Então hoje, a gente não cura só mais pessoas de tumores que eram potencialmente curáveis. Hoje tem situações de cura de tumores que eram certamente incuráveis, o que é absolutamente magnífico. Então hoje eu vi 4 pacientes no consultório que não estariam mais aqui, mas que, por todos os avanços da medicina, tratado em grandes centros como Beneficência Portuguesa, e Einstein e HCOR, estão absolutamente sem doença, de tumores terríveis, mas que estão sem doença. Então, o que eu quero dizer é que o futuro, né, ele não é só promissor, a realidade é muito boa, e, obviamente, isso a gente só vai melhorando dia a dia. Então, os tratamentos, eles melhoraram muito, né? E com menos efeitos adversos. Agora, tem uma importância muito grande no momento em que você descobre a doença, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, eu diria que não é tudo, mas é quase tudo. E só não é o tudo porque tem os tipos de tumores que têm comportamentos diferentes e que alguns, mesmo com diagnóstico precoce, podem ter uma recidiva. Mas eu diria que dos tumores mais comuns, como câncer de mama em mulheres, câncer de próstata em homens, câncer de pulmão e colo reto, que são os segundos e terceiros mais frequentes, quando você diagnostica uma doença precocemente, a sua chance de curar alguém é de 9 para 10 casos, é de 90%, 95%. Então, um dos avanços da medicina, né, é criar testes que consigam detectar a doença numa fase ainda extremamente pequena e confinada ao órgão. E para alguns tumores, por exemplo, o câncer de pâncreas, que é um câncer mais grave, às vezes mesmo o diagnóstico precoce não é o suficiente. E para esses tumores, a gente tem hoje testes que estão sendo avaliados que conseguem antecipar em 3, 4, 5 anos o diagnóstico de um exame de imagem, que são as biópsias líquidas. Esses testes não estão ainda na rotina, mas vão entrar num futuro relativamente breve. Então, a dica para as pessoas, enquanto esses testes não chegam e não são testes rotineiros, é fazer os exames de rotina. Quais são? Mamografia e ultrassom de mama para mulheres a partir dos 40 anos. PSA e toque retal para os homens a partir dos 50 ou um pouquinho antes, se tiver um histórico. Colonoscopia, para tirar pólipos intestinais que poderiam virar um câncer, aos 45 homens e mulheres. Tomografia de tórax para quem fuma bastante, mulheres e homens também. O Papa Nicolau para diagnóstico precoce do câncer do colo de útero. Então, só assim a gente já cobre os tumores mais importantes. E aí, a gente, claro, é uma doença muito complexa, né? E você tem um fator ali que pode ser familiar, um fator hereditário, genético,
Mas você também tem uma questão muito importante do estilo de vida, e aí é que eu quero entrar. Como que o estilo de vida pode ajudar a prevenir e a tratar os casos de câncer? A pergunta é super importante. Então, para responder a pergunta, eu só queria pedir para as pessoas imaginarem assim, um quadro, uma lousa, uma célula tumoral. E essa célula tumoral, ela pode ter vários componentes que a fizeram passar de uma célula normal para uma série de alterações que no final ela virou um tumor. Porque o tumor não vira um tumor do dia para a noite. São uma série de alterações que vão acontecendo. Só 10% dos fatores responsáveis por uma célula se transformar de normal para um câncer são puramente genéticos. Ou seja, são mutações que vêm de pai ou de mãe, de genes que teoricamente são genes protetores, mas que quando alterados, eles perdem a capacidade da proteção e aí o organismo, que às vezes pode se desarranjar, não tem um freio, que são essas células. 90% são causas ou desconhecidas ou conhecidas, que são as mais frequentes. E das causas conhecidas, quase todas envolvem estilo de vida. Então, dieta, exercício, protege, sedentarismo é um fator de risco. Obesidade, fator de risco. Cigarro, álcool, exposição exagerada ao sol, poluentes. Então, tudo isso são fatores que envolvem estilo de vida e que são responsáveis de cada 10 cânceres por pelo menos 5 ou 6. Caramba, Ou seja, mais da metade a 2/3 são relacionados com estilo de vida. A parte boa é que a maioria deles a gente consegue controlar. A gente consegue falar, bom, eu tenho a minha saúde como meu bem maior e eu vou cuidar disso com um cristal na minha sala que eu vou cuidar e ilustrar ele todos os dias. E aí é engraçado, porque isso está na nossa mão, teoricamente, né? O que você vai comer, o que você vai se movimentar ou não. Às vezes a exposição à poluição realmente foge um pouco do controle, mas o cigarro está no nosso controle. Muitos desses aspectos a gente poderia ter uma atitude mais positiva em relação a isso. E eu digo que a gente poderia ter porque 68% dos brasileiros estão acima do peso. Desse percentual, né, 68% acima do peso, mas 31% com obesidade. Qual a importância de monitorar a circunferência abdominal? Super. Na verdade, é um dos parâmetros que a gente mede através da circunferência abdominal a gordura visceral. Né? Quer dizer, então a gente tem a questão da obesidade aqui. Eu não quero entrar num debate que para esse assunto não tem sentido, que é gordofobia. Não, ninguém está discutindo a escolha de cada um. Mas a obesidade é uma doença. E ela é uma doença que leva a outras doenças. Só para a gente ter uma ideia, cigarro era a maior causa de câncer no mundo. Hoje, ela empata com obesidade, traço dieta, traço falta de atividade física. No Brasil, nos últimos 40 anos, o número de obesos aumentou em 10 vezes. Portanto, a obesidade é algo muito impressionante que vem aumentando no Brasil em ritmos até mais acelerados do que em países classicamente de obesos, como, por exemplo, Estados Unidos. E por que a obesidade é um fator tão importante para câncer, né? E medido em parte pela gordura abdominal? Porque a obesidade, através do excesso de tecido adiposo, ela tem uma série de substâncias inflamatórias que ficam cutucando as células normais e que podem, em algum momento dessas cutucadas, transformá-las numa célula tumoral. Na obesidade, tem fatores de crescimento tumoral. E na obesidade, você tem aumento de níveis hormonais. E para alguns tumores que são hormônio dependentes, você também aumenta o risco de câncer, como, por exemplo, câncer de mama, endométrio e câncer de próstata. Então, quando a gente junta obesidade, falta de exercício físico, que é uma parte que nós dois batalhamos tanto para convencer do contrário, e dieta, essa eu diria que é a tempestade perfeita para que a gente crie um ambiente de menor imunidade, uma flora bacteriana ruim, substâncias inflamatórias no corpo, fatores de crescimento de tumor em níveis aumentados e
e outras doenças, como, por exemplo, diabetes e outras síndromes metabólicas. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, porque, outra vez, são coisas reversíveis. E para quem a gente reverte, volta a diminuir o risco. Porque não é que o obeso que depois emagreceu tem o mesmo risco do obeso que continua obeso. Não, ele tem o seu risco voltando lá para baixo. E aí, pegando a atividade física, Fernando, quando você faz uma atividade física regular, né, ela tende a ter um efeito anti-inflamatório no nosso corpo. Isso, de alguma maneira, impacta, sei lá, numa menor chance de desenvolver o câncer ou alguma coisa assim? A atividade física, Márcio, ela diminui os 13 cânceres mais comuns de homens e mulheres. 13. O impacto é gigantesco. A atividade física reduz o risco, claro que é diferente de câncer para câncer, mas em geral ela reduz em pelo menos 25 a 30% o risco que existe de uma pessoa ter um tumor. Ou seja, ele é algo extremamente relevante, né? E por que isso? Uma, porque ela diminui o componente inflamatório do organismo. Dois, porque ela diminui a gordura, que também é uma fonte de inflamação. Ela melhora a imunidade, ela diminui os fatores de crescimento tumoral, né? E tem vários, como o fator, por exemplo, de produção de insulina. Ela melhora a flora intestinal, porque ela faz também o trânsito intestinal ser mais ágil, que é um outro mecanismo. E ela reduz o excesso de hormônio no corpo que fica parado, por exemplo, na gordura. Então, são vários mecanismos que explicam. Né? E uma coisa muito bacana é que ela não só reduz o risco de alguém ter um câncer, mas quem tem o diagnóstico de câncer, ela reduz o risco de uma volta do câncer. E isso é super importante, porque hoje os melhores hospitais do mundo, os grandes centros, além do tratamento de quimioterapia, imunoterapia, cirurgia, radioterapia, outras drogas, tem programas de estilo de vida que envolve exercício físico, controle do peso, dieta, porque esses fatores, além dos efeitos positivos do tratamento, eles têm um efeito adicional em aumentar a cura e diminuir a chance de um insucesso, ou seja, de uma volta, uma progressão da doença. Muito legal. E aí, indo para o campo da alimentação, né? Estava ouvindo uma vez um plano de saúde comentando que se na parte da alimentação as pessoas comessem 10% menos de calorias e consumissem a quantidade de fibras recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, mulheres 28 gramas, homens 35 gramas, isso seria suficiente não só para a gente diminuir, né, a quantidade de pessoas acima do peso, mas diminuiria muito essas doenças e doenças como o câncer. Tem uma relação dessa alimentação com a incidência de câncer? Absoluto. E é uma relação direta. A gente sabe, por exemplo, que dietas ricas em calorias, ricas em embutidos, em enlatados, são dietas que a gente chama de carcinogênicas, que induzem câncer. Claro que eu estou falando de quantidades grandes, né? É proibido alguém comer um doce? Absolutamente que não. Mas a recorrência, né? Quantidade. E a quantidade e a frequência são. Por outro lado, dietas ricas em, eu falo, em coisas coloridas naturais, não artificiais, em frutas, né? Vegetais, né? Verduras, são dietas que protegem contra o câncer. E isso, na verdade, é uma coisa muito bem estabelecida. E uma das grandes assim, lutas do Instituto Vencer o Câncer e no meu próprio Instagram, no @Dr. Fernando Maluf, que a gente fala, é que no Brasil a dieta saudável é cara e a dieta pouco saudável é barata. Então, acho que um dos motivos que, como você falou, 2/3 dos brasileiros estão sobrepeso ou obesos é porque é mais barato a comida na mesa ruim e é mais cara a comida na mesa que a gente diz que são as comidas saudáveis. E aí a nossa sugestão é que do mesmo jeito que a gente sobretaxa com impostos mais altos o cigarro, que a gente já sabe quais são os alimentos carcinógenos, né? Os artificiais que a gente fala, né? E por que esses alimentos não são sobretaxados? Para que a gente use essas sobretaxas para, outra vez, criar subsídios e isenções para os alimentos mais saudáveis para a mesa do brasileiro. Então, assim,
Se cigarro causa câncer, álcool causa câncer e comida ruim sabidamente causa câncer. Então, por que não temos todos dentro da mesma prateleira, usamos a mesma regra para todo mundo e aí salvaguardamos isso para botar outra vez um estilo de vida mais saudável investindo nisso? Queria primeiro agradecer muito e pedir que você desse um recado final assim para as pessoas, um recado que você é craque de esperança em relação a uma doença que mete medo nas pessoas, mas que a gente pode ter aí um papel de protagonista para evitar ou mesmo para enfrentar, se for o caso. Acho que a primeira mensagem é que para os 700 mil brasileiras e brasileiros por ano que têm um diagnóstico de câncer, claramente o presente é incrivelmente melhor do que foi no passado, o futuro ainda mais promissor e hoje a gente cura muito mais pessoas do que no passado e a maioria das pessoas estão curadas. Então, que procurem bons centros, que mantenham a esperança e que façam a sua parte. Mas é sempre melhor prevenir do que remediar. E a gente previne, né, em parte ou em grande parte com estilo de vida saudável, com exercício físico regular, com controle do peso, com dietas mais saudáveis se a gente tiver condição, não fumando, não bebendo, bebendo muito pouco, se vacinando, por exemplo, contra o HPV e contra a hepatite e ter uma vida alegre, uma vida com o menos de angústia possível, que é fundamental. E fazer os exames de rotina para que a gente, outra vez, se tiver um tumor, que a gente diagnostique precocemente, que é de tudo a chave principal para a cura. E sim, eu tenho esperança que a gente, um dia, vai ter a curabilidade para virtualmente todos os casos, em todas as situações.